Agora sim, finalmente vamos passar pelo código, vamos aprender a escrever HTML. E eu vou começar explicando como você escreve esse código HTML. Existe uma forma correta de escrever com regras bem definidas para qualquer linguagem, para qualquer código que você vai escrever para o computador. Isso a gente chama de sintaxe. E a sintaxe ela também existe no português, no inglês, em qualquer outro idioma. Você tem regras onde você coloca o ponto, onde você coloca a vírgula, quando você coloca a letra maiúscula ou não. E a linguagem de computação também vai ter suas regras. A diferença é que quando você erra no português, você ainda consegue entender. No computador, se você erra, normalmente não funciona, ou funciona errado, né? Porque o computador ele é muito mais literal do que a nossa capacidade de interpretar as coisas. Então vamos lá, o HTML ele sempre vai ter tags, ou elementos, ou blocos. Eu gosto de usar a palavra tag, você vai ouvir alguém falando elemento, ou outra pessoa vai falar bloco por aí nos conteúdos. Eu gosto de usar tag porque HTML significa linguagem de marcação, e tag é marcação, né? Quando você traduz o literal, ou etiqueta, ou rótulo, também funciona. Então eu vou continuar falando tag, é o que a gente chama um conteúdo HTML. Acho que assim fica bom de falar. Então, como você inicia uma tag, quando você inicia uma tag, você tem que dizer qual que é o nome dessa tag, que vai representar um tipo de conteúdo, e dentro dessa tag que a gente fala dentro, você vai ter o conteúdo em si ou outras tags. E eu falo dentro porque é como se você estivesse encapsulando. Imagina uma cápsula de um remédio que lá dentro tem um conteúdo. Vai ter a medicação e você coloca ela numa capa de plástico ou com algum material ali. Eu acho que não é plástico, né? Pra gente poder digerir e tal. Aqui vai ser a mesma ideia de colocar coisas dentro de outras coisas. Você pode fazer uma analogia com potes ou caixas. Você coloca uma caixa dentro da outra, um pote dentro do outro. A abertura de uma tag que a gente fala, que é o começo disso, de você encapsular um conteúdo, se dá pelo símbolo de menor, o nome da tag, símbolo de maior. Depois, aqui nesses três pontos, vem esse conteúdo, que podem ser outras tags ou textos ou outras coisas. E no final você tem que fechar. Por isso que eu usei aqui a palavra abrir, o verbo abrir, né, e a abertura, porque existe o fechamento. E eu coloquei um asterisco porque existem exceções, tags que não precisam ser fechadas. A tag para ser fechada, ela vai ser o símbolo de menor barra o nome da tag que foi colocado aqui inicialmente, símbolo de maior. A extensão que a gente instalou durante a nossa aula de ambiente de desenvolvimento faz isso aqui para gente, essa parte de fechar conteúdo. Então, quando você termina de escrever a tag, ele já coloca isso aqui para você, essa parte aqui. E eu acho isso interessante, porque você não precisa ficar lidando com esses erros de esquecer de colocar uma barra, de colocar o símbolo invertido aqui, trazer esse para cá, por exemplo. Deixa o programa, o VS Code e a extensão resolver isso para você, e no final das contas você só precisa saber a teoria de que isso aqui precisa estar desse jeito e você não precisa ficar se preocupando com ficar errando e ficar se frustrando nesse processo de aprendizagem, porque você vai se acostumar com isso com o tempo. Então, o HTML é composto de diversas tags que podem ou não estar dentro umas das outras. E existem diferentes tipos de tags. Existem tags estruturais, de texto, de mídia, de formulário, de semântica. De semântica é interessante porque elas não representam diferença de outras tags, mas a nossa interpretação humana consegue saber que aquela tag representa, por exemplo, um rodapé, representa uma lateral de uma página, ou um menu, ou um texto que tem ênfase. A gente vai ver isso agora. Existem algumas tags que são obrigatórias. Então, HTML é a tag principal que encapsula ou que contém todo o conteúdo, seja ele visível ou não. A tag head, de cabeça mesmo, é onde tem o conteúdo não visível da página, onde tem os metadados ou meta tags. E a gente fala metadados para qualquer outro tipo de conteúdo na computação. Então, se eu vier aqui na pasta das gravações e pegar, por exemplo, um vídeo e clicar nas propriedades dele em detalhes, você vai ter os metadados desse conteúdo aqui, desse arquivo. Tem a duração dele, tem o nome, o tipo, o tamanho, a data e a mesma coisa vai ter para o HTML. Você vai falar ali qual que é o idioma dessa página, qual que é o autor dessa página, o título dessa página. E assim,
tanto o navegador consegue interpretar, como o Google, o Bing, os buscadores conseguem interpretar. E você tem também o body, que são as faixas 3 obrigatórias. O body é o corpo, é onde tem todo o conteúdo visível da página. Conteúdo visível. E aí a gente vai entrar nas tags de texto primeiro, que são as mais fáceis de representar e é onde a gente vai começar a digitar código. Primeiro eu vou falar do heading. Heading são as tags de título, de textos principais. E aí eles representam hierarquia. H1 é a tag mais hierárquica possível. H2 é a segunda em relação à hierarquia, terceira, quarta, quinta, até a sexta, é onde para. Ele só vai até o 6. Ele tem a ver com tamanho e hierarquia. Então a gente vai ver isso na prática. Eu estou esbarrando aqui no microfone, eu não sei se está fazendo barulho ruim. Peço perdão, vou tentar não esbarrar mais. P, que é o parágrafo. E você não vai digitar parágrafo, você vai digitar literalmente P. B de bold, você não vai digitar bold, vai digitar B. E aqui é para colocar negrito. Só que aqui já entra a parte semântica, que a gente viu aqui. Então, o B sozinho é assim, a gente sabe que é B, que é bold, que é importante, mas o pessoal quando criou o HTML5, a versão 5 do HTML, trouxe essa ideia de vamos colocar aqui a palavra strong, que é um texto forte, um texto que representa algo de destaque. A mesma coisa para o itálico. O itálico existe a tag I, que você coloca só I, mas existe o EM, de ênfase, né? E aí você tem ênfase no texto. Só que em inglês, eu acho que é emphasis. É assim? Deixa eu jogar aqui no Google só para ter certeza. É, desse jeito. Por isso que eles pegaram o início aqui, EM, para não ficar muito grande, né? Apesar do strong ter ficado grande. E o que aconteceu? Quando a gente lá atrás foi pensar na computação, provavelmente os criadores do HTML tinham essa referência, um jornal, para poder criar esse conteúdo na computação, na tela do computador. E o jornal, na época, ele era preto e branco, com tamanhos e hierarquias, e divisões, assim, de colunas, né? Então a gente tem aqui o nome do jornal, o título principal dele aqui. A gente tem aqui o título secundário, que são dois. E aí dentro do título secundário a gente tem o título terciário, talvez, né? Aqui a gente tem um texto em negrito que está destacado por uma borda rabiscada, né? Pontilhada. Aqui parece ser um texto em itálico também para dar um destaque. Aqui a gente tem os parágrafos para leitura contínua. E tudo isso representa hierarquia, tamanho, ênfase. A gente vai fazer isso aqui no HTML, não desse jeito, vamos fazer o básico, começar devagar. E eu tenho um programa aqui, um Top Replica, que me deixa colocar em cima de qualquer outro programa uma área ou uma janela. Então eu vou colocar esse cara aqui para deixar na nossa tela e a gente poder ir lá no VS Code e ele vai ficar aqui pra gente. Se quiser, esse programa é esse ícone aqui, ó, on Top Replica. E aí você seleciona aqui qualquer janela e o tamanho e se você, por exemplo, usar o scroll, ele aumenta ou diminui. Você também pode fazer por aqui. E, por exemplo, se você só tem um monitor, você pode deixar o vídeo rodando aqui enquanto você faz o código. É interessante. Então vamos lá, eu estou no VS Code na pasta projetos. Essa pasta projetos, de novo, recomendação não usar acento ou espaço no nome das coisas que você vai criar. Eu vou começar criando uma pasta, new folder, ou aqui nesse botão. Eu vou dar o nome de 01 HTML básico. E aí, não vamos usar acento. Eu vou colocar 01 só para ficar ordenado bonitinho lá no Windows, mas coloca do jeito que você achar melhor. E aí eu vou clicar com o botão direito de novo dentro dessa pasta, novo arquivo, new file. E existe uma convenção no HTML e na web de que todas as páginas iniciais se chamam index. Pode seguir, pode não seguir, não tem problema. E aí eu vou colocar aqui ponto, que vai começar a extensão do arquivo, qual que é o tipo desse arquivo? HTML. Cuidado para não digitar errado, tem que ser certinho, não pode ser HTLM, tem que ser HTML. Quando você colocar ponto .html, ele já vai colocar aqui o ícone do HTML, porque o VS Code já identificou qual que é essa linguagem. E quando eu criar, ele vai criar aqui o arquivo de texto vazio com a linha 1, para a gente começar a digitar. Lembrando das principais tags obrigatórias, HTML, head e body. A gente vai começar fazendo isso. E, de novo, como a gente tem a extensão, ele vai fechar para a gente automaticamente a tag. Então, eu vou começar aqui com o símbolo de menor, vou digitar HTML, cuidado para digitar certo,
e vou fechar. E aí ele vai automaticamente escrever para mim o símbolo de menor barra HTML, o símbolo de maior. Ele tem o mesmo texto aqui, e se você desativar essa extensão que fecha para você e não quiser, se você quiser realmente digitar e praticar o fechamento correto, tudo bem, não tem problema, vai da sua opinião, como você preferir. Quando você digitar esse texto e salvar com Ctrl S, o VS Code já vai formatar esse código para você. Ele vai formatar porque naquelas configurações que a gente fez, tá lá, format on save, e a gente falou que o HTML ele vai ser formatado pelo VS Code. E isso é ótimo, porque você não precisa ficar sofrendo com formatação, você não precisa ficar sofrendo com texto totalmente desorganizado. Eu vou fazer um exemplo aqui do que seria um texto desorganizado. Eu vou usar um atalho para criar um HTML um pouco maior. Agora imagina que esse HTML está desse jeito, que você não formatou direito ele. Como que você se vira aqui? Você não, isso aqui, essa bagunça, não vai ser útil para você e você não vai conseguir saber o que está acontecendo. Por isso que a formatação é extremamente importante, com espaçamento, com o que a gente chama de indentação, que a gente vai ver já já. Então, vou apagar e vamos lá. HTML, eu posso dar um Enter aqui para já formatar ou apertar o Ctrl S para salvar, ou Command S, né, se você estiver no Mac. E agora eu vou dentro do HTML, por isso que a gente fala de encapsular, porque eu tô dentro dessa abertura e desse fechamento. Tudo que tiver aqui no meio vai ser dentro do HTML. Eu vou dar um tab aqui. Esse tab é a indentação, ela vai colocar 2 espaços, porque a gente definiu isso na configuração, tanto que ele está aqui embaixo, spaces 2, né? Então eu vou colocar um tab e vou começar a escrever de novo. Sinal de menor, head, fecha. Ele vai fechar para mim automaticamente. E eu vou deixar essa tag vazia, ela vai ficar desse jeito. Não vai ter nada dentro dela, porque a gente não vai ver nada ainda dentro da head. Eu vou quebrar a linha de novo, posso colocar mais um. E agora eu vou digitar body. Fechei o body também. E o body é o que aparece na tela. Então eu vou digitar aqui dentro o conteúdo desse jornal. Quando eu sair aqui e cliquei aqui fora, ele já salvou para mim, porque eu tenho aquela opção. Nossa, aqui tem muita coisa. Mas calma que eu vou achar. Aqui, Files, Autosave, On Focus Change. Então eu saí do foco do VS Code, ele salvou para mim. E como eu tenho o Format On Save, que está aqui embaixo, já tem um aqui, né? Mas esse aqui é específico dessa linguagem. Tem o que é global, que é esse aqui. Esse aqui é o global, então ele tem Format On Save True. Aqui dentro do HTML, então, dentro do body, que está dentro do HTML, eu vou dar um Enter e vou colocar aqui a nossa primeira tag, que vai ser o título da página. Só que eu não vou usar o H1 para o nome do jornal. O nome do jornal é o título do site, não o título da página. Imagina que a página é a impressão, é o conteúdo. Então o H1 vai ser esse título aqui, que é o título da principal matéria que quer ser destacada, né? Que quer receber esse destaque para a pessoa comprar o jornal. Ele está falando aqui de uma cratera que ainda continua em erupção, que é alarmante, né? Então eu vou colocar aqui H1, fecha, ele fechou para mim, e agora aqui no meio eu vou digitar esse texto que está ali. Eu não sei falar esse nome. Quilau, Quilea, sei lá. Você pode colocar letra maiúscula, você pode colocar acento, você pode colocar espaço, ele vai interpretar tudo que tiver aqui dentro em forma de texto. Como não tem esse símbolo para definir que é uma tag HTML, ele vai interpretar como texto aqui dentro. Se eu salvar esse cara, ele não vai formatar mais nada porque já está numa formatação ideal, que é texto dentro de uma tag que representa a hierarquia de o título principal da página, dentro de um body, dentro de um HTML. Aqui embaixo a gente tem o Go Live, que é aquela extensão Live Server, e aí ele já vai abrir para a gente lá no navegador o nosso HTML interpretado. Ele na sua tela vai ficar assim, com o zoom resetado. Só que eu vou dar um zoom aqui de 300% para ficar mais fácil de ver no vídeo. E olha o que ele fez, ele pegou o H1 e colocou negrito com um texto bem forte e um texto bem grande.
Vocês vão ver na comparação, né? Por enquanto, não tem comparação, então ele é grande em relação ao que, né? Vamos lá. Qual que seria o H2 aqui? Deixa eu voltar o meu jornal. E aí eu vou quebrar a linha, dando Enter, e você vê que ele já respeita a minha indentação. Eu não precisei apertar Tab para manter nessa direção aqui. E o Tab ele é importante porque aí você sabe que dentro do body a gente tem todo esse conteúdo aqui, porque ele está um pouco para a direita. E você vai se acostumar, os seus olhos vão ficar cada vez mais treinados para entender a indentação dos códigos. E no começo vai sim ser um pouco confuso. Não tem como fugir disso, você tem que praticar. O segundo título é esse aqui, 4 Days of Activity. Eu vou colocar esse cara aqui. Então, eu vou colocar um H2. 4 Days of Activity, another outbreak occurs. Beleza. Só que ele tem uma quebra de linha. Então, agora a gente vai ver a primeira seção de tag que não tem fechamento, que é o BR. BR de break. Aqui no meio, eu vou colocar uma tag BR. E você vê que o VS Code nem fechou ela para mim, porque realmente não precisa ser fechada. E você vai ver em alguns locais, alguns tutoriais mais antigos, o ensinamento de que você precisa botar uma barra aqui no final, quando a tag não tem fechamento. Mas isso aqui não é obrigatório mais. Você pode deixar só BR para o código ficar mais limpo. E agora eu vou tirar esse cara daqui só para mostrar lá no site como ficou. E para vocês perceberem que o texto está um pouco mais fraco, ele não está tão expandido e o que a gente chama de negrito, né? Ele está menos. É que tem o termo peso do texto, peso do texto. Então, aqui o texto está mais pesado, aqui o texto está menos pesado e está menor, porque ele é uma hierarquia abaixo do H1. E agora eu vou voltar aqui o nosso BR, vou salvar e olha lá o que aconteceu. Ele quebrou a linha de activity para baixo, que é mais ou menos o que estava no nosso jornal aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar. Ah, eu não consigo colocar só uma aba. Mas eu consigo separar esse cara, jogar pra cá. Aqui eu jogo pra cá. Pronto. Agora a gente consegue deixar os dois aqui na tela, não tem problema. E eu vou jogar ele aqui pro lado do nosso código. Vou ocultar aqui o nosso Explorer, que seriam os arquivos, para a gente conseguir ver o que está acontecendo. E eu vou tirar um pouco desse zoom, deixar isso aqui. Beleza, agora está um pouco mais organizado para a gente. Embaixo desse H2, a gente tem parágrafos. Texto. O menor texto possível na página. Então eu vou colocar aqui o P. Seria o P de parágrafo mesmo. E existe um atalho no VS Code onde você pode gerar texto que parece texto, mas não é. Já que a gente não consegue ler isso aqui. Se você digitar Loren, ele vai te dar aqui no Emmet, que é uma extensão que já vem instalada, ele vai te permitir criar textos que parecem texto, mas não são. É um recurso que a gente usa na internet para poder preencher conteúdo desse jeito. Então, só de salvar esse arquivo, ele já vai atualizar aqui no meu site, que seria o nosso live server, com o parágrafo. Você está vendo que ele não está negrito, ele é bem menor do que os outros textos. E aí eu vou agora colocar esse cara aqui, que seria um novo H2. E aí esse mesmo atalho que tem o Loren do Emmet, também tem para o HTML. E é importante você saber para produtividade. É bom que você tenha produtividade para poder fazer as coisas de uma forma mais rápida. Então, se eu digitar só H2, sem colocar o símbolo de maior ou menor, ele já vai representar aqui para mim o atalho H2 do Emmet. E se eu clicar nele ou der um Enter, ele já vai fazer para mim o conteúdo HTML para evitar erros. Então eu vou colocar agora o segundo título aqui, que seria esse. Honolulu Bets Appropriations. Aí eu coloco um BR. Então eu abri BR, fechei o BR na mesma linha. For Harbor and Lighthouse. Vou salvar esse cara e ele já vai aparecer aqui embaixo como um título forte. Você vê que não tem como eu separar colunas ainda no HTML. O HTML puro,
isso fica difícil. O ideal é que a gente use CSS para poder fazer separação de coluna e deixar o conteúdo organizado. Por enquanto, não tem como a gente fazer, então vamos colocar um embaixo do outro. E eu dei um BR aqui, porém, já está no limite, né? Então, se ele tivesse mais espaço, ele ia continuar quebrando linha. Mas se ele não tiver espaço, ele quebra a linha para você. Ele não vai jogar o texto lá para a direita com barra de rolagem. Então, ele vai quebrando a linha conforme o espaço disponível. Embaixo desse H2, e aí, ó, se o seu texto estiver para fora do navegador, você tem a barra de rolagem, mas você também pode apertar no seu teclado a tecla End. E aí ele vai jogar o seu cursor para o final. Você dá um Enter ou 2 para ficar organizado, e aqui eu vou digitar um P, que é do Emmet, para abreviar a minha tag de parágrafo, e vou digitar Loren, que é o Emmet, para minha tag de... Tag não, para minha... Pro gerador de conteúdo. Beleza? Temos dois conteúdos parágrafos, temos os títulos, a hierarquia de texto bem definida, e agora, para fechar, a gente vai colocar alguns negritos aqui nessa página, e outras formatações como ênfase, sublinhado, taxado, que seria o riscado, né? Que eu não sei, enfim, já falo sobre o que eu não sei. Então, aqui no começo, eu vou usar essas primeiras 3 palavras para deixar elas em negrito. Então, eu vou colocar aqui símbolo de menor, B, símbolo de maior. Ele já fechou para mim o B. Eu vou selecionar esse B, dar um Ctrl X para recortar e tirar ele daqui, e vou dar um Ctrl V aqui no final onde eu quero fechar esse texto. Então, essas três palavras estão agora marcadas para aparecer em negrito, e o navegador reconheceu e colocou aqui o negrito nessas páginas, nessas palavras. Eu vou pegar essa última palavra aqui e vou colocar ela em itálico. Então, eu vou colocar símbolo de menor e fecha. Ele fechou para mim a tag HTML. Vou dar um Ctrl X, vou colocar o cursor onde eu quero e vou dar um Ctrl V, salvando. Ele colocou essa palavra aqui em itálico para mim, representando ela. Só que existem as tags que são semânticas, então eu poderia aqui colocar strong ao invés de B, e ele vai fazer a mesma coisa. E aqui eu posso pegar uma outra palavra, por exemplo, ou um conjunto de palavras e colocar aqui M, que seria de ênfase, que vai colocar o texto em itálico também. Existem algumas outras, então, por exemplo, eu quero que essa parte aqui do texto esteja sublinhada, então eu vou colocar U de underline. Então essas 3 palavras vão estar sublinhadas aqui, já atualizou. E eu também tenho o riscado. Então, por exemplo, eu quero que depois da vírgula, todo esse conteúdo aqui esteja riscado. Eu vou colocar a tag S. E você vai aprender essas tags com o tempo e vai decorar elas. Então, olha o que aconteceu aqui. Ele riscou para mim esse texto e eu poderia substituir S por del, de delete, que faz a mesma coisa, só que de forma semântica. Seria o texto que eu quero que seja apagado ou que não vale mais, né? Geralmente a gente usa isso para aqueles valores, né? Tipo uma oferta. Vamos colocar aqui um H2 oferta, um P cifrão 500 e um P cifrão 200. E aí aqui no 500 eu vou colocar o del. Eu vou tirar ele daqui, jogar para cá. E agora a gente tem de 500 por 200. Geralmente a gente faz isso, né? No conteúdo. Esse código eu vou deixar no GitHub pra gente. E deixa eu ver quanto tempo que já tem. Tá. A gente vai parar por aqui. Já deu para ver bastante coisa de como escrever esse código. Eu só quero falar um pouco de organização agora. Porque aqui ele é uma bagunça. Sendo bem sincero, é bagunçado. O código não é uma coisa que você vai ter 100% de organização, você vai ter que se organizar e aprender a ler o código. Você vai ter que se acostumar. A sua vista vai ter que acostumar com o que está acontecendo aqui. Para mim, isso aqui está super tranquilo. Eu consigo entender onde o B começa, onde o B finaliza. Eu já sei as cores, eu já sei que isso aqui é um fechamento. E para você vai ser confuso, mas confia em mim, você vai pegar o jeito com o tempo. E você pode melhorar isso aqui quando você estiver fazendo textos desse jeito, colocando quebra de linha. Então eu quero que o B esteja ali sozinho e depois ele venha o texto aqui. E esse cara aqui, por sua vez, eu não preciso que ele esteja quebrando linha.
né? Então, eu vou colocando ele na mesma linha, mas aí eu tenho um i aqui no meio. Então, eu vou colocar o i aqui também, quebrando linha. Não tem problema você fazer isso desse jeito. Eu vou quebrar as linhas aqui das coisas que deveriam estar na mesma linha. Vou até separar mais assim, ó. Deixa bem separado, bem espaçado para você conseguir ter clareza no que está acontecendo. E lá no site você vai ver que não teve diferença nenhuma. Esse aqui é o parágrafo do primeiro H2 e ele continua na mesma linha no HTML. Porque o HTML não vai interpretar esses espaços que estão acontecendo aqui. Ele só vai interpretar os espaços entre palavras. Então você pode sim organizar o texto para que no seu código fique bom e no HTML continue um parágrafo inteiro. Ele não tem quebra de linha aqui porque eu não botei BR nele, certo? Se eu colocasse BR aqui no meio, aí sim ele ia quebrar a linha logo depois do A, que é o que vem antes do BR, e aí ele ia começar a palavra em itálico. A qualquer momento da página, independente do tamanho, ele vai ter a quebra de linha aqui no A para baixo. Fechou? Na próxima a gente vai ver novas tags HTML.